Sejam muito bem-vindos. Iniciamos, nesse instante, ao vivo, o programa 115 Saúde Master. É isso mesmo. Mais de 200 profissionais em 2 anos de programa, levando a informação que eu vou dizer sempre, que salva vidas. Vocês estão vendo aqui o bolo, né? Ele vai continuar no decorrer dos 2 blocos do programa Saúde Master. E é lógico, é um programa especial, né? Um programa que estamos comemorando, por não dizer, a vida, né? Além de tudo, e os motivos para agradecer são inúmeros. Por enquanto, vamos vendo os meios de interação que já aparecem aí. Podem olhar, Taja, o Instagram do Sistema Master de Comunicação transmite agora ao vivo. Olha o endereço, instagram.com/masterizando, o endereço da internet. Esse é para todo o planeta agora, ao vivo, tvmaster.tv. O famoso, ele já existe há algum tempo. Eu uso ele desde 2003. Depois da pandemia, ele ficou famoso. Está aí. É o código QR. Basta apontar a câmera de qualquer celular, será remetido aqui para a bancada, diretamente através do WhatsApp, e nós vamos poder interagir. E o programa, sempre quando termina, ele fica nas nuvens e vai ficar para a eternidade na internet. Há um endereço também. É o endereço do YouTube em TV Master Play. Está aparecendo aí. Hoje nós vamos ter um médico. Aí há outra forma de interação inédita. Essa é pelo navegador. Querem testar? Querem dar os parabéns dos 2 anos de Saúde Master? É bem fácil. Basta ir no campo de endereço do seu navegador, em qualquer dispositivo, e você coloca por extenso iaidoutor.com. Se você coloca iaidoutor.com, vai acontecer uma coisa extraordinária eletronicamente falando. Está aparecendo agora. Ele vai remeter também para o WhatsApp. E aí flui uma comunicação imensa, que é a base do nosso programa. Nós não paramos na pandemia. Já estamos com 2 anos, praticamente 1 ano e 5 meses, 6 meses de pandemia, e sempre aqui, ao vivo, para toda a Paraíba, pelos canais 20 e 520 da Claro. A Claro, que algumas pessoas também conhecem, está associado à NET. Portanto, realmente é assim, com muito orgulho, com a produção da Verônica Amorim, que nós estamos começando o programa de número 115 Saúde Master aqui pelo Sistema Master de Comunicação. É lógico, no decorrer dos blocos eu vou fazer naturalmente alguns agradecimentos, né, que são inevitáveis, mas vamos começar, que é o que mais interessa, é levar informação. E eu posso dizer que estamos sendo presenteados. Eu tenho ao meu lado, pela primeira vez, vindo diretamente do Recife, o cirurgião plástico, o doutor Maurício Mena. Doutor, seja muito bem-vindo. É uma honra realmente o senhor aqui na bancada que salva vidas. Muito obrigado, doutor. Olha, obrigado eu pelo convite. Satisfação minha estar em João Pessoa, mais uma vez, é uma cidade adorável e que eu espero retornar várias vezes. Muito obrigado. Com certeza. E realmente estávamos conversando agora antes do programa e falando, né, o quanto realmente João Pessoa é uma cidade bela, né? A gente está pensando até, quem sabe, o doutor também vir morar aqui, passar um tempozinho aqui, porque o doutor, ele se divide naturalmente já há um longo tempo, podemos dizer, na cirurgia plástica entre o Recife e Portugal, onde tem também uma clínica. Não é isso, doutor? Nós já trabalhamos em Portugal há 18 anos.
e eu já sou médico lá esse tempo todo. Temos um consultório lá já esses anos todos e atuamos lá também. Atendemos lá, temos uma estrutura toda de equipe e fazemos tanto os procedimentos lá como fazemos aqui. Também, né, doutor? Doutor, nós escolhemos um tema que eu até capturei, tenho que ser sincero, do Instagram do senhor. Está aparecendo o tema, olha ali, doutor, está aparecendo a cirurgia de face e seus fascínios. Doutor, realmente é fascinante isso, né, no sentido da palavra. Mas não tenha dúvida, o rosto é uma estrutura extremamente complexa, não é? Tem várias unidades estéticas e anatômicas no seu contexto, as pálpebras, os olhos, o nariz, tanta coisa a ser abordada e tratada, e é um conjunto complexo, né? Então, há muito que ser tocado, há muito que ser trabalhado, né? É fascinante pela sua complexidade, é isso que eu particularmente gosto muito. Doutor, e nas minhas visitações, que o público já conhece, aos artifícios da internet, como o Instagram, que eu citei, as opiniões sobre o doutor, eu tenho que dizer, é uma coisa incrível, fascinante, the best, ou seja, incrível, adorei o doutor, quero um dia realmente que o doutor atue também na cirurgia plástica comigo, doutor, e por aí vai. Eu tenho que ressaltar, porque realmente eu acho que isso é muito importante e eu tenho certeza que é motivo de muita alegria, né, doutor? Olha, eu fico muito grato em ouvir isso. A gente não consegue agradar todo mundo, mas eu me empenho bastante, dou o meu melhor e a ideia é exatamente agradar a todos aqueles que nos confiam, né? É uma confiança enorme alguém entregar a si mesmo, e eu sempre costumo dizer que a pessoa entrega o que há de mais importante, que é o seu próprio corpo. Qualquer que seja o patrimônio material que esse indivíduo tenha, não tem o tamanho e a relevância que é a si mesmo, né? Si mesmo, né, doutor? Isso me dá um orgulho muito grande. Agora, me empenho bastante para poder agradar. Eu tenho certeza, doutor, que consegue, né? Na verdade, o doutor consegue, isso é notório. Doutor, eu sempre costumo, eu sei que é uma síntese, de falar alguns tópicos do currículo, como vou falar também do senhor. E diz o seguinte em relação ao doutor. Diz primeiro que o doutor, lógico, é cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, eu sempre ressalto que é muito importante isso, porque isso valida, além de tudo, o trabalho de um cirurgião. Não é isso, doutor? Ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é aquilo que nos qualifica como cirurgiões plásticos, não é? No Brasil não há outra entidade que qualifique médicos a serem cirurgiões plásticos. O senhor também tem o título de especialista pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sim. É médico na Europa, inscrito pela Ordem dos Médicos Portugueses. E tem formação em cirurgia oncológica pela Fundação Humberto Primo, em São Paulo. Não é isso, doutor? Exatamente, Eu tive a satisfação, eu tive a oportunidade de começar a minha formação como cirurgião, exatamente dedicado à cirurgia do câncer, né? E que é outra especialidade. Foi, inclusive, onde me atraí bastante pela cirurgia reparadora e fatalmente vinculada à importância da estética, porque em muitas vezes essas cirurgias têm um caráter mutilante e o indivíduo que se trata, ele quer restabelecer não só a sua função, mas também a sua identidade estética. Ele quer outra vez se olhar no espelho e se reconhecer, né? Verdade. Doutor Maurício Mena, é lógico, o senhor geralmente, até para que o público passe a conhecer um pouco mais antes de entrarmos propriamente nas perguntas, o senhor se divide, né, praticamente entre Portugal e o Brasil, no caso da cidade de Recife, não é isso, doutor?
Essa é uma divisão que é feita com bastante cuidado. Bastante, né? Cuidado, né, doutor? Porque, como eu costumo dizer, não existe consultório sem o médico dentro. Então, é necessário que eu esteja presente para que a atividade funcione e o paciente se sinta seguro. Então, eu faço essa divisão de forma muito criteriosa, muito cuidadosa. A minha secretária aqui, como a minha secretária lá, trabalham de forma bem uniforme e entendem-se bastante para que eu consiga estar aqui e estar em Portugal, né? Normalmente eu fico 21 dias aqui, 9 dias lá, e lá eu tenho um gênero de trabalho, um ritmo de trabalho bem diferente, digamos assim. Digamos que é uma agenda um pouco mais verticalizada para poder fazer o tempo render. Sábados e domingos lá, por exemplo, não existem, não é? Não existe, né, doutor? Para fazer o tempo render, a gente precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Doutor, sempre perguntam e já estão interagindo aqui sobre a Covid, estamos ainda numa pandemia, como é que o senhor está vendo e a relação com Portugal? Como é a Covid nesse momento em Portugal? Olha, nesse momento o país está fechado, ainda fechado. Ainda, né? Espanha, Alemanha, França, Suíça já são países abertos ao turista brasileiro. Inclusive, a Espanha e a Alemanha abriram a coisa de 24, 48 horas atrás. Não deve demorar muito que Portugal abra outra vez suas fronteiras para nós brasileiros. Eu, como tenho também outra nacionalidade, eu consigo entrar em Portugal sem nenhum constrangimento. Mas, nesse momento, lá, há ainda muitos cuidados, há ainda muitas restrições, né? A própria frequência a restaurantes, bares, ainda há coisas assim com bastante limitação. Mas isso deve demorar pouco. Eu acredito que isso deva estar caindo breve. Breve, né, doutor? Doutor, aqui tem dizendo, lógico, o nome completo, doutor Maurício Mena Barreto. O Mena, doutor, é uma família de que setor seria propriamente? Na verdade, como eu costumo sempre explicar, nós não somos Mena nem somos Barreto. Nós somos Mena Barreto. Mena Barreto. É uma família que já tem perto de 500 anos de história. Eu, por acaso, fui ler sobre isso, porque eu não consigo alcançar todos os meus antepassados. Mas nós somos Mena Barreto. Nós não somos nem Mena, nem somos Barreto. Eu comecei a divulgar, os senhores, as senhoras são sabedores, com bastante antecedência que o doutor estaria aqui, como graças a Deus está, e surgiram de forma inevitável muitas perguntas. Aí nós fizemos uma seleção e, logicamente, na maior diversidade possível, né, na área, lógico, da cirurgia plástica, e vamos já à primeira pergunta para começarmos a interação com o doutor aqui, que será uma interação fascinante e, principalmente, de grande utilidade pública. Vamos ver a primeira pergunta que chegou. Diz assim: é verdade que para ser um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem que ter, no mínimo, 11 anos de estudos intensos? Quem perguntou foi o Igor Santos, do centro da cidade. E aí, doutor? É verdade. Tudo começa com a Faculdade de Medicina, que é um curso de 6 anos. Ao fim do curso, é necessário fazer prova de residência, ser aprovado, ficar 2 anos fazendo formação em cirurgia geral. Ao término da residência de cirurgia geral, outra prova de residência para se galgar aos 3 anos de formação em cirurgia plástica. Realmente é um tempo longo, mas ele passa. E é bastante prazeroso para aqueles que têm o amor à arte e gostam do que fazem. Não é? Gostam do que fazem, não tenha dúvida. Doutor, a gente sempre diz, e eu tenho certeza que é verdade, que o que vale mesmo é a beleza interior. Mas, doutor, quando se tem um dinheirinho ou um dinheirão e pode se ajudar na beleza exterior, eu acho que aí fica tudo completo, não é, doutor? Olha, as pessoas, hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar sobre a saúde, o bem-estar físico, boa alimentação, dormir bem. Isso é de domínio público, todo mundo quer isso. Mas é natural também que você se sinta bem na frente do espelho.
não adianta só você se sentir bem do ponto de vista orgânico. É interessante também que você se sinta bem consigo mesmo ao se identificar da melhor maneira possível na frente do espelho. Há pessoas que não se incomodam com os sinais do tempo. Há outras que não gostam tanto, e é natural e é lícito que queiram trabalhar essa parte aí. É verdade. Claro, não há problema algum. Doutor, creio que o Brasil, né, os brasileiros, as brasileiras, assim, a incidência de cirurgia plástica é imensa, né? Eu acho que a gente está no ranking entre os primeiros do mundo, creio. O Brasil hoje conseguiu ter um número maior do que nos Estados Unidos, por exemplo. Nós estamos com 6, 8 mil cirurgias a mais do que os americanos, né? Mas é importante lembrar que também nós somos uma população menor do que a população americana. Verdade. Né? Nós temos quase 100 milhões de habitantes a menos do que tem os Estados Unidos. Ainda assim, considerando uma série de fatores, operamos bastante aqui. Doutor Maurício, ainda há uma curiosidade aqui, Saúde Master, ainda há aquele medo da pessoa não se reconhecer após uma cirurgia plástica? Se comenta muito isso no consultório, vamos dizer assim, nas visitas prévias, nas consultas. Qual é o olhar do senhor em relação a isto? Olha, eu diria que essa, na verdade, é a preocupação maior. Na minha prática do dia a dia, eu percebo que as pessoas chegam lá e colocam isso como o primeiro problema. Nem se preocupam tanto com o coronavírus, nem se preocupam com anestesia ou mesmo medo de agulha. Né? O medo é sempre, doutor, será que eu vou mudar? Será que eu tenho o risco de ficar com a boca assim, ou os olhos assustados? Gasta-se um tempo relativamente importante explicando que isso deve ser abandonado. Uma cirurgia bem executada, com todo como tem que ser, isso não é mais para se pôr em causa. Doutor, a interação... Desculpe falar, doutor. Eu até costumo brincar dizendo o seguinte, né? Que a boa cirurgia plástica ela não é drástica. Ela deve ser feita com todo carinho, cuidado, para que o indivíduo permaneça ele mesmo. A ideia não é mudar o bilhete de identidade. Não é? Lógico. Doutor, me lembrei de uma coisa aqui. Às vezes o meu pensamento flui, às vezes no passado, né, os telespectadores já sabem. Eu vou ter que falar, viu, titia? Uma vez, isso já faz algum tempo, a minha tia de Natal, lá no Rio Grande do Norte, a belíssima, né, cidade de Natal, ela fez uma cirurgia de face. Aí, logo após, nas semanas seguintes, ela bateu uma foto, tirou uma foto e mandou para a gente, né, sem os curativos. Doutor, é uma cena triste, doutor. Uma coisa assim, muito incidente, lógico, na fase de cicatrização. Geralmente é assim, doutor? Não. Não, né, doutor? Não. Titia, tá vendo aí, titia? Não é assim. E olha, eu preciso lhe dizer que eu não sou detentor de nenhuma fórmula mágica pessoal. Certo. O que eu sei fazer, os outros colegas também sabem. Agora, procedimentos com esse tipo de relato, deve ter ocorrido alguma coisa aí um pouquinho diferente, mas usualmente os pacientes evoluem muito bem, sem excessos de inchaços, vermelhidões, muitos roxos, muito edema, nada disso. É natural que ocorra alguma coisa. Afinal de contas, a cirurgia é um trauma, mas é um trauma bem conduzido. A gente sabe o que foi feito, a gente sabe qual será a resposta a esse trauma. Então, não vejo por que a pessoa, ao se olhar no espelho no dia seguinte, com curativo ou mesmo sem, perceba tenha um susto, um impacto assim. Embora eu reconheça a sensibilidade que nem todo mundo tem a mesma, goste de se ver roxo ou com algum pontinho sangrante, mas isso não muda, não causa nenhum espanto a ninguém. Doutor, a interação aqui, que é maravilhosa, são muitas perguntas que estão chegando. Essa interação, por coincidência, é da minha irmã, a Érica César, a Érica Palhano. Ela diz assim, primeiro parabenizando o senhor e diz que fez uma cirurgia de face com o senhor e o resultado foi incrível. Ela está agradecendo aqui, inclusive ressaltando a importância desse programa. Olha, eu quero agradecer em especial a senhora Érica, a sua irmã,
pelo elogio, em se expor assim, né? Eu agradeço, sobretudo, a confiança dela no meu trabalho. Eu é que tenho a agradecer. Ótimo, bacana. E realmente, assim, eu visualizei, né, quando da época, e foi uma coisa extraordinária. Eu tenho que dizer, doutor, eu estou começando, viu, doutor, a me ajeitar. Isso aqui, muito incidente, aí eu comecei com o Botox. Eu sei, doutor, que vai dar muito trabalho, assim, não sei aqui no meu rosto, mas eu estou aos pouquinhos, eu vou passar depois, doutor, aqui para os olhos, que tem essa carnosidade, né? Mas eu noto e sinto que eu estou cada vez mais bonito, viu, doutor? Olha, e deve continuar se gostando, deve continuar se tratando, por que não? Não é? Verdade, né, doutor? Eu costumo dizer que o corpo é a casa da alma, não é? Se a alma pede que você se cuide, por que não? O faça. Cuide de você mesmo. Não é? O corpo é um veículo de passagem aqui. Então, eu vejo as pessoas investirem dinheiro em automóveis, em tanta coisa, e por que não cuidar de si mesmo? Verdade. Não vejo, acho que é muito natural que façam isso. Não é? Ótimo, doutor. Vamos a mais outra pergunta que com certeza chegou aí através dos nossos inúmeros artifícios de comunicação. Vamos ver. Diz assim: diabéticos, que são muitos, e hipertensos também, podem fazer uma cirurgia plástica sem riscos. Quem perguntou foi a Maria Fiore, aqui do bairro realmente sensacional, que é o bairro do Bessa. E aí, doutor? Podem sim, desde que sejam indivíduos que estejam se tratando para essas doenças de base. Então, se o indivíduo é diabético e se trata, não há nenhum problema. Ele tem o diabetes dele compensado e isso não representa nenhum problema para a cirurgia, contanto que ele esteja se tratando. Idem para a hipertensão. São patologias que, uma vez que estejam bem controladas, ele não perde o direito de fazer a cirurgia de forma nenhuma. E cuidados, evidentemente, serão tidos no pós-operatório iguais, e mantendo iguais como para os outros pacientes, para esse também, com atenção em relação a manter lá os níveis de glicemia certinhos, porque não, depois da cirurgia é comum que ocorra uma elevação do nível glicêmico, mas isso tudo é perfeitamente bem controlado, o indivíduo não tem risco adicional por conta disso. Desde que ele esteja sido mantido compensado, não há nenhum problema. Doutor, estão perguntando aqui se no caso da cirurgia de face, se algum plano de saúde chega a cobrir algum procedimento da face? Olha, do ponto de vista estético, não. Não, né? Os seguros de saúde, os convênios, né, eu costumo explicar que assemelham-se a seguro de automóvel. Não é? Ninguém usa um seguro de automóvel para embelezar seu carro, trocar a pintura, fazer um polimento, não. O seguro de automóvel serve para um sinistro. Os convênios, os seguros de saúde servem para o mesmo fim, assegurarem o seu bom estado de saúde, combater doenças, patologias, e não para tratamentos estéticos. Eu adoraria que cobrissem, viu? Verdade, mas isso né? não acontece, não. Para procedimentos estéticos, não. Há algumas exceções, né? Mas que não são vistas exatamente como do ponto de vista estético, como, por exemplo, as cirurgias de reconstrução mamária. Nós estamos no programa 115 aqui pela TV Master ao vivo, comemorando, inclusive, está aqui o bolo, 2 anos de programa Saúde Master e tendo a honra em entrevistar o doutor Maurício Mena, que é cirurgião plástico. E toda a interação que sempre ocorre aqui no programa Saúde Master, para que possamos, através da informação, ajudar. E por não dizer, ajudar concretamente, efetivamente, a salvarmos vidas. E nesse contexto de proteção, de salvar vidas, eu quero falar do Laboratório Maurílio de Almeida. O Laboratório Maurílio de Almeida é uma referência na Paraíba, porque são 70 anos de existência e mais de 40 unidades espalhadas por toda a Paraíba. E notem, os senhores, as senhoras, vocês encontram
o Maurílio de Almeida, muitas vezes dentro de hospitais, dentro de clínicas, dentro de shoppings, em vários bairros, e nós temos também o Maurílio de Almeida em unidades que são 24 horas, é isso mesmo, de domingo a domingo, 24 horas. E há um recurso, além do site, além das redes sociais, muito facilitador, que vai aparecer agora. É o aplicativo do laboratório Maurílio de Almeida. Você vai na sua loja de aplicativo, não importa que venha a ser Android ou iOS, e a partir daí você baixa. Uma vez baixando o aplicativo, você terá na palma da mão inúmeras funções ou funcionalidades que aparecem exatamente agora. Você pode consultar a unidade mais próxima do Maurílio, você pode, é óbvio, ver e consultar o seu exame, as notícias, ou seja, tudo na palma da mão com o aplicativo. Inclusive, o Maurílio de Almeida está lançando uma nova plataforma que deixa o resultado ainda mais preciso e ágil e também rápido. Por isso que a gente diz, e sempre vamos dizer, se você pensar em laboratório na Paraíba, é inevitável. Você já pensa automaticamente no laboratório Maurílio de Almeida. Só uma colocação nesse programa de 2 anos, a gente sempre tem que relembrar e principalmente sermos gratos. Esse é um projeto aqui da TV Master, né, que ele se originou a partir, vamos dizer, da ideia do nosso presidente aqui do Sistema Master de Comunicação, o Alex Filho, e, repetindo, há 2 anos que nós temos edições semanais. Quando se começou a pandemia, tiveram alguns poucos momentos, se eu não me engano, apenas 2 semanas, que nós não tivemos o programa ao vivo. Tirando essas 2 semanas, todos os diversos profissionais que aqui estiveram realmente mostrando através da informação toda essa qualidade, foi sempre de forma presencial, tomando todos os cuidados dentro de todas as diretrizes em relação a uma pandemia que ainda estamos. É lógico que os números, né, são bem animadores, né? Nós temos aqui na Paraíba a média hoje de ocupação, uma das médias, vamos dizer assim, mais baixas, né, de ocupação de UTI do Brasil. A vacina realmente solucionou. Nós sempre dizemos isso aqui, desde os primeiros programas, quando começou a pandemia, há 1 ano e 6 meses atrás, e quando surgiu a vacina, ou a notícia das vacinas, sempre fomos otimistas em dizer que a ciência irá vencer como venceu. Não é isso, doutor? E está acontecendo, Está né? acontecendo, né, doutor? Não tenha dúvida, está acontecendo. Nós vamos superar isso. Isso não, já está aí recrudescendo, nós já estamos tendo uma vida absolutamente normal. Lá no Hospital Português, em Recife, nós já temos um movimento cirúrgico, eu diria que já quase 100% normal. Estamos operando quase todos os dias, as pessoas já entenderam que a vida continua. Você não pode continuar preso achando que por conta de uma... Eu compreendo que pouco se sabia, não é? Lógico. Mas já se passou um bom tempo, já se percebeu que, com a chegada da vacina e outros cuidados que todos passamos a entender da necessidade deles, a vida pode ser retomada, não é? Doutor Maurício, o senhor nota agora, nessa fase, uma maior procura natural pelos procedimentos, no caso da cirurgia plástica, porque a gente tem comentado, todos os médicos que aqui têm estado, eles sempre dizem, estamos num momento que várias pessoas que, por vezes, tiveram que ficar em casa, ou pelas medidas de restrição, ou pelo medo, e muita gente agora voltando às suas consultas de rotina. Qual é o olhar do senhor nesse momento?
Como eu lhe disse ainda há pouco, as pessoas já entenderam que a vida continua. Há um chamamento, né? As pessoas querem retornar à sua vida diária, à sua rotina. Aos poucos, eu não vou dizer aos poucos, né? Desculpem, eu diria que, pelo menos no meu consultório, já estamos trabalhando normalmente já há um bom tempo. Há ainda um medo, um receio sobre como é que está o vírus, o coronavírus dentro do hospital, mas explicado tudo direitinho, porque há uma série de cuidados que são tomados dentro do hospital, como testes de RT-PCR. Em alguns casos, há necessidade de se fazer uma tomografia de tórax para aqueles pacientes que vão fazer o procedimento com anestesia geral. E no nosso hospital português, lá, há um prédio absolutamente dedicado às cirurgias que passam por todos esses cuidados de fazer o teste do RT-PCR e a tomografia, que é chamado de fluxo azul. Então, esse prédio é 100% reservado para esses pacientes. Então, lá não temos notícia disso lá. Então, só os pacientes assim, que são todos preparados para a cirurgia com esses parâmetros, é que podem ser operados lá. Então, a vida está normal lá. Está normal. Se assim dizer. Graças a Deus. Vamos a mais perguntas aí que chegaram na nossa interação do programa de 2 anos Saúde Marte. Vamos ver aí. Diz assim, o grande Ivo Pitangui atendeu vítimas do grande incêndio no Gran Circus norte-americano em Niterói. São muitas as cirurgias plásticas devido a queimaduras no Brasil. Quem perguntou, e aí está a foto do Ivo Pitangui, é o Miguel Gadelha. Esse bairro eu conheço, é de Campina Grande, da maravilhosa Campina Grande. Deve estar fazendo frio agora, do bairro do Catolé. E aí, doutor? Olha, é interessante o senhor Miguel Gadelha levantar esse assunto. Foi, não foi, doutor? Eu, por acaso, esse acidente ocorreu em dezembro de 1961, eu, por acaso, passei uma parte significativa da minha infância ouvindo sobre esse acidente, porque minha mãe é do Rio de Janeiro. E, na época, meu pai e minha mãe moravam no Rio, e isso foi uma coisa assim estarrecedora, esse acidente. Foi terrível. Mais de 500 pessoas morreram, 800 e tantas pessoas tiveram sequelas graves, não é? E realmente foi uma coisa terrível. Mas a atuação do cirurgião plástico na área de queimados é fundamental. Por sinal, cabe a nós, cirurgiões plásticos, o tratamento dos queimados. Somos nós que devemos fazer toda a condução do paciente queimado. O indivíduo, quando se queima, ele tem o atendimento passa por muitas vezes a limpeza da área queimada, alívio da dor, compensação hidroeletrolítica. Esse é um papel essencialmente nosso. É a cirurgia plástica que dedica todo um capítulo da sua vida ao tratamento dos queimados. No Brasil, eu diria, com absoluta certeza, isso é um grande programa de saúde pública. Nós temos por volta de 1 milhão de pessoas ano que se acidentam com queimaduras, chegando a 2.500 internações por ano só por conta disso. Não é? E 2/3 desses indivíduos, são crianças, né, que vão a óbito, inclusive. É seríssimo o problema. Doutor, eu, lógico, sempre pesquiso, né, sobre os temas, e eu fui na história do extraordinário, né, por não dizer Ivo Pitangui. E, doutor, eu capturei uma frase dele, eu vou ler aqui para análise também do senhor. Diz assim, a frase do grande Ivo Pitangui: muitas rugas podem recordar momentos de alegria e não tiram a dignidade do rosto. Incrível, né, doutor? Sem sombra de dúvida. Aquelas pessoas que sabem envelhecer ou aceitam o sinal do tempo, aquilo que eu chamo de sujeira do tempo, né, convivem com suas rugas com muita dignidade, com muita naturalidade e alegria, porque envelhecer é prêmio, não é? A mim, pelo menos, não me interessa a segunda opção. Entendi, então, doutor. eu convivo com as minhas. Não é?
Quer dizer, doutor, assim, é notório, né? O Ivo Pitangui realmente representou imensamente, né, vamos dizer, para o mundo a cirurgia plástica. Né? Um homem de grande valor, tem mais de 800 trabalhos publicados pelo mundo afora, nas mais diversas fontes de divulgação científica, muitos livros publicados, um iluminado, mas um homem de muito trabalho, muito esforço, dedicado à arte da cirurgia plástica. Essa foi a máxima da vida do professor Pitangui. E vamos a mais perguntas aí na interação maravilhosa do programa de 2 anos aqui, Saúde Master. Vamos ver. Diz assim, tenho mais de 50 anos. É possível realizar mais de um procedimento na mesma cirurgia? Essa foi a dúvida de muitos, viu, doutor? Quem perguntou aí foi a Mila Maia, do bairro aqui, belíssimo, de frente para o mar, do Cabo Branco. E aí, doutor? Com absoluta certeza. O parâmetro de segurança para uma cirurgia, ou qualquer ela que seja, é que ela não ultrapasse 6, 7 horas de duração. Observado isso, vários procedimentos podem ser feitos nesse espaço de tempo. Não é? E na dinâmica do ato cirúrgico, a gente consegue dosar com toda certeza até onde podemos ir. Mas, usualmente, dentro desse hiato de 6, 7 horas de tempo, aí, é possível fazer muita coisa. Ô, doutor, creio que o senhor, nas nossas conversas prévias, no ato cirúrgico, lógico, tem um atendimento clínico, deve ter os dias básicos. Eu estou pensando agora no Recife, que o senhor realiza as cirurgias, e parece que no dia de sexta o senhor não realiza cirurgias. Conta isso aí para o nosso público, doutor. Não, eu opero o dia que for necessário. O dia que for necessário, né, doutor? Eu não tenho um dia específico para operar. Para mim, o ato cirúrgico é um ato extremamente prazeroso. Então, tem cirurgia para fazer, vamos fazer. Entendi. Se não tem cirurgia para fazer, vamos andar na praia, não é? Mas, sem dúvida nenhuma, todos os dias nós trabalhamos. Agora, não há um dia fixo para isso. E sexta-feira pode ser um dia, sim, para fazer a cirurgia. Inclusive, as pessoas que trabalham gostam de usar a sexta-feira porque tem um final de semana para se ausentarem de um convívio social, convívio de trabalho, e na segunda-feira, em alguns casos, como, por exemplo, as cirurgias que são feitas em áreas cobertas, há muitas possibilidades, na segunda-feira, você retomar sua vida normalmente. E até, doutor, o senhor falou agora há pouco, normalmente cirurgias que demandam algumas horas, né, doutor? Sim, há muitas que tomam tempo. Por exemplo, a cirurgia da face não é uma cirurgia curta. Como ainda há pouco no início do programa falamos que é uma cirurgia tomada de muita complexidade, por isso que, para mim, particularmente, é revestida de grande fascínio. Porque na complexidade é que está o grande atrativo para mim. Lógico, doutor, que o senhor faz cirurgias plásticas diversas, mas há realmente, eu acho que está dito assim, um fascínio pelo rosto, né? O senhor disse até para mim, porque aí não se consegue esconder, é isso mesmo, doutor? Não, a cirurgia da face não se esconde, né? Tudo que a gente fizer na área coberta, ou seja, do pescoço para baixo, só nós mesmos só nós mesmos na frente do espelho é que vamos ver isso, ou então aquelas pessoas próximas e íntimas a nós. Já o rosto é diferente, está exposto, não tem como escondê-lo, né? E quando um trabalho está muito bem feito, está muito bem natural, o bom juiz é aquele indivíduo que passa por nós, operados depois de seus 30, 40 dias, e percebe que alguma coisa melhorou, mas não sabe o que é. Então, essa é, na minha opinião, um bom trabalho. E está cheio de gente por aí operado pelo país afora, muito bem tratado, muito bem operado e com bons resultados. Com certeza. Vamos continuando com as perguntas aí, realmente maravilhosas. Eu costumo dizer, o público que assiste o Saúde Master realmente é um público crescente, é sempre muito inteligente. Vamos ver aí. Diz assim, posso engravidar após uma cirurgia plástica no abdômen? Quem perguntou foi a Dalila Dante, da cidade aqui. Essa faz muito calor, a cidade de Patos. E aí, doutor? Dalila, você pode sim. Não é o ideal, porque a cirurgia do abdômen, uma vez feita, ela deve ser
escolhida a ser feita após você definir a sua prole. Se você faz a cirurgia do abdômen e engravida, sem sombra de dúvida, alguma alteração vai ocorrer naquele trabalho, por melhor que ele tenha sido feito. Mas isso não quer dizer que, depois dessa sua gestação, você não resgate qualquer alteração que tenha ocorrido. O ideal é que você defina o número de filhos para poder fazer, mas se você já tem a cirurgia feita e deseja engravidar, pode engravidar, que não há nenhum problema. Doutor Maurício Mena, eu acho que está no contexto, é uma pergunta que chegou agora, está aparecendo aí pelo código QR, diz assim, o uso do sutiã pós-cirúrgico é obrigatório no primeiro mês de cirurgia aí, doutor? Sim, sim, porque ele vai estabilizar a mama. A mama é um cone. Toda mulher já percebeu que quando dorme de lado, percebe que as mamas cedem para os lados. Então, a cirurgia, o sutiã, ele tem por objetivo manter as mamas firmes naquela posição para que ela cicatrize na posição, de forma correta e sem desvios do seu eixo. Então, é fundamental o uso do sutiã, sim. Além de que ele permite o domínio do edema, do inchaço, né, mais conforto e segurança para a pessoa operada. Muitas perguntas, eu sempre digo, viu, doutor, está chovendo de pergunta. Outra que aparece aqui, não se identifica, mas diz, qual a anestesia usada para fazer uma cirurgia de face? E aí, doutor? Olha, normalmente a gente faz isso com anestesia local e sedação. Mas, se o paciente se sente... Faltou som aqui. Eu acho que estamos tendo com algum problema. Alô? Alô? Estamos com som aí. Está ok, Tá doutor. ok? Ok. Tá sim. Nós damos preferência que a cirurgia seja feita com anestesia local e sedação. É de grande conforto, de grande segurança. Não tem por que você anestesiar o corpo inteiro se você pode ter só o segmento de interesse anestesiado. E a sedação garante conforto para o paciente durante o procedimento. Mas se o paciente eventualmente se sente mais confortável, mais seguro, fazendo uma anestesia geral, pode ser feita com anestesia geral também. Com toda tranquilidade, né, doutor? Com certeza. Vamos ver a interação aí que acontece com outras perguntas. São perguntas bem variadas. Realmente um programa de aniversário aqui. Estamos todos felizes, né? São 2 anos. Estamos, além de tudo, festejando a vida também. Vamos ver, diz assim, é verdade que aumentou muito o número de cirurgias plásticas em adolescentes? Quem perguntou foi a Diana Pontes. Olha aí, doutor, é lá do bairro que eu já morei, que parece que o senhor mora lá também, que é o belíssimo bairro de Boa Viagem. E aí, doutor? Aumentou e aumentou bastante. Aumentou, não foi, doutor? Aumentou e aumentou bastante. Eu acredito que isso deva-se às redes sociais. Com a chegada dos telefones, as selfies, os adolescentes hoje eles querem parecer da melhor maneira possível nas suas fotografias e usam no aplicativo daquelas ferramentas de melhorarem a própria imagem e depois buscam fazer isso de forma definitiva. É só a caixa aqui. Pode seguir, doutor. E depois buscam fazer isso de forma definitiva, ou seja, aquilo que está lá no... Está ligado? Está funcionando? Tá. Penso eu. Aquilo que está lá aquela imagem que está lá na fotografia, ele quer depois buscá-la e perpetuá-la através da cirurgia, né? Buscar que aquela imagem seja permanente e não apenas só quando obtê-la através de modificação por filtros que tem nesses aplicativos. As pessoas estão sempre interagindo aqui no programa Saúde Mais 115, estão perguntando aqui sobre o bolo, né? A gente vai cortar, viu, doutor, num determinado aqui momento. Viu, doutor, eu tive por muitos anos, né? Fiz uma cirurgia bariátrica há 2 anos e meio, mas tive problemas sérios com a diabetes do tipo 2. Mas realmente hoje eu posso dizer assim que tenho as taxas controladas, né, equilibradas. Agora há 3 meses, porque também ganhei peso com a pandemia, quase 9 quilos, aí houve outro procedimento, que é o plasma de argônio, aí
consegui perder peso e estou seguindo, doutor, aqui, mas procurando sempre me cuidar, que eu acho que, sem dúvida, é a base da vida, né? Tentar viver com saúde. Sem dúvida, sem dúvida. E proponho que ponha na sua rotina uma boa caminhada diária, se possível. Faço sim, faço. Que vai lhe ajudar bastante. Só não fiz, doutor, quando proibiram até a praia, mas fora isso, já voltei à rotina e tudo aos poucos está voltando ao normal, graças a Deus. Vamos a mais perguntas aí na nossa interação do primeiro bloco ainda do programa Saúde Master ao vivo, agradecendo a todos que estão agora em toda a Paraíba, nos canais 20 e 520 da Claro, os internautas em todo o planeta, em tvmaster.tv, e daqui a pouquinho, meia-noite, a partir daí, você já tem o vídeo na íntegra desse programa, e aí é só compartilhar, assistir novamente e ajudar, contribuir a salvar vidas. Vamos ver uma próxima pergunta. Diz assim: muito se fala na doença do silicone e mulheres têm decidido pelo explante mamário. Qual a opinião do senhor? Foi a Júlia Lemos, aqui do bairro, bem pertinho do Altiplano. E aí, doutor? Tem se falado bastante nisso. É o ALCL, né? Ou linfoma das células gigantes. Olha, a casuística para isso, o número de casos em que isso pode ocorrer é muito pequeno. É um caso em 30 mil por ano. É uma casuística muito pequena, mas pode ocorrer. Como eu costumo dizer, tudo que acontece conosco é 100%. Eu recomendo que aquelas mulheres que têm os seus implantes e que querem colocar seus implantes, podem perfeitamente continuar convivendo com os seus implantes, aquelas que têm e aquelas que querem fazer, podem colocar isso nos seus planos, sim. A casuística é pequena, é importante que se diga que isso não é câncer de mama. Certo. E ainda, até hoje, não conseguiu-se atribuir uma correlação direta desse tipo de tumor com as próteses. É tudo indicativo que sim, mas, de novo, não é um câncer da mama, é um linfoma do tipo não Hodgkin, faz parte da família dos linfomas tipo não Hodgkin, e que é perfeitamente bem tratado quando fazendo a remoção do implante, da cápsula, e o assunto está superado, no indivíduo não passa a ser considerado com uma doença crônica, não. Fica resolvido assim. Doutor Maurício, no contexto estão perguntando aqui se as novas próteses de silicone, se elas não têm prazo de validade. Como é que está esse funcionamento aí? Olha, todo mundo que coloca uma prótese hoje, posso dizer que pode conviver com o seu implante tranquilamente. Eterno nada é, nem nós somos, não é? A rigor, tudo um dia terá que ser substituído. Mas a melhor maneira de você que tem seu implante recém-colocado, ou mesmo que já o tem há algum tempo, faça as suas avaliações anuais na sua rotina ginecológica e viva tranquila com seus implantes. Ou mesmo aqueles indivíduos que têm implantes e não são homens, também usam implantes, muitas vezes no tórax. No dia que, numa ultrassonografia ou numa mamografia, apareça uma imagem sugestiva de que esse implante pode ter rompido, não há razão para desespero. É fazer uma ressonância magnética, fazer a confirmação de que há um extravasamento, houve um rompimento desse implante, e com calma, de forma programada, faz-se a substituição dele. Nós estamos ao vivo, costumo sempre dizer aqui pela TV Master, e eu quero falar agora de um dos nossos patrocinadores também de excelência e de qualidade, que é a Arc Mais Med. Ou seja, através dos projetos da Arc Mais Med, está aparecendo aí as arquitetas responsáveis, a doutora Rosivânia Freitas e a doutora Vanessa Marinho. Você pode reformar a sua clínica, construir a sua clínica ou até o seu hospital. Estão dando para verificar
que os projetos realmente da Arquimedes são de total excelência, seguindo sempre todas as normas e exigências para o setor. E vejam, são ambientes realmente belíssimos, né? A pessoa, quando uma vez está num ambiente projetado pela Arquimedes, eu acho que uma visitação ou uma consulta, a pessoa já sai com outro ânimo e muitas vezes já sai até curado. Notem como é interessante essas salas, por exemplo, aí, creio, lógico, que em ambientes hospitalares, que a Arquimedes também projeta com total, com ampla excelência. Por isso que dizemos sempre, se você pensa em projetos de arquitetura para a sua clínica, para o hospital ou uma reforma, é lembrar da Arquimedes. E aí está o telefone do WhatsApp, direto com a Arquimedes, que é o 99332 3002. Bem, nós vamos responder mais uma pergunta. Daqui a pouquinho teremos um pequeno intervalo comercial e iremos seguir com o segundo bloco do programa 115 Saúde Master. Vamos ver a próxima pergunta. Diz assim: antes de realizar uma cirurgia plástica, é possível ver fotos do antes e do depois de realizado um procedimento? Quem perguntou foi a Maria Madalena, também aqui do bairro do Bessa. E aí, doutor? É possível sim, mas eu sempre chamo a atenção a o indivíduo não deve se confiar nas fotografias de antes e depois e achar que aquilo vai exatamente acontecer com ele. Afinal de contas, o corpo dele não é aquele da foto. Então, é muito importante que você converse com o médico que você escolheu, ou com a médica que você escolheu, para discutir amplamente qual é o resultado possível a ser alcançado em você. E não você se basear em fotos de antes e depois. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, não saiam daí. É um programa realmente especial, um programa que estamos todos aqui comemorando os 2 anos e tendo, lógico, uma presença ilustre aqui na bancada que salva vidas. Portanto, um pequeno intervalo comercial e daqui a pouquinho o segundo bloco ao vivo na TV Master do programa Saúde Master. Foi rápido, voltamos aqui ao vivo pela TV Master, pelos canais 20 e 520 da Claro, e esse é o programa de número 115 edições, sempre ao vivo, por isso que vocês estão vendo aqui o bolo, está aparecendo aqui, ó, Saúde Master 2 anos, e as redes sociais que vão voltar a aparecer aí, já lembrando e agradecendo a todos, ao Ramon, ao Daniel, ao Gil, a todas as pessoas, ao Rafael, ao Alisson, todas as pessoas que trabalham para que possamos ter um programa realmente, né, de extrema qualidade. O Instagram transmite aí no endereço já conhecido, ao vivo, está transmitindo nesse momento. O endereço da internet, se quiser não coloca nem o www, coloca direto tvmaster.tv, você vai ver a imagem nítida e perfeita. E o YouTube, que está agora transmitindo ao vivo, daqui a pouquinho, depois de meia-noite, você comece a assistir novamente. Eu sempre digo, cada programa eu assisto pelo menos mais umas 30 vezes. É só por um fator, basicamente, para cada vez procurar melhorar e justamente levar um programa de maior qualidade. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Portanto, se quiser compartilhar esse vídeo, daqui a pouquinho vai lá no YouTube, e o endereço também, que já está ficando famoso, é TV Master Play. O código QR é todo mundo apontando a câmera do celular.
São muitas as pessoas aqui parabenizando. É lógico, se fôssemos falar todas as pessoas, o que eu posso fazer de coração, em nome da produção também da Verônica Amorim, é realmente agradecer. E nesse programa, especificamente, a edição de aniversário de 2 anos, eu tenho ao meu lado aqui o cirurgião plástico, doutor Maurício Mena Barreto. Doutor, uma curiosidade eu quero relatar aqui, e é uma honra também, eu tenho aqui, está acompanhando o programa, a esposa do senhor. Ela está aqui. E uma coisa interessante que ocorreu antes da entrevista, eu me comunicando com o doutor pelo WhatsApp, eu digo, doutor, o senhor vai vir só, alguém vem acompanhando o senhor até aqui, até João Pessoa. Ele disse, eu não vou para lugar nenhum do mundo sem a minha esposa. E aí, doutor? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Não. Eu sou muito bem casado, sou muito feliz e acho que... Olha, eu prefiro nem explicar muito, senão me emociono. É verdade, que bacana. E, doutor, quando o senhor falou isso, são detalhes da vida. Aí, lógico, eu comentei com a esposa, né, que está aqui também, que é a produtora, a Verônica Amorim. Aí a Verônica disse, Fábio, eu queria que você sempre dissesse isso, mas bom, para todo canto que eu vou, eu lhe levo. Quer dizer, ou seja, eu estou também acompanhando aqui esse ideal, que é um ideal de vida, né, do doutor também, Maurício. Doutor, vamos a mais perguntas, porque foram muitas as perguntas que chegaram, e vamos aproveitar o nosso tempo. Vamos ver o que diz uma próxima pergunta. Diz assim, apesar de tantos anos comandando o bisturi, Ivo Pitangui nunca se submeteu a uma cirurgia plástica. E o senhor... Quem perguntou foi o Caio Agra, aqui do bairro do Aeroclube. Doutor, é sempre uma curiosidade, né, no caso específico agora do senhor, se o senhor já se submeteu a alguma cirurgia plástica. Olha, ainda não. Eu sempre digo que todo e qualquer tratamento estético, ele é de indicação de foro íntimo. Seja cortar o cabelo, tingir o cabelo para as mulheres que fazem unhas e por aí vai. É o indivíduo que determina a hora de fazer algum tratamento. É aquela relação dele com o espelho. Eu, até hoje, venho convivendo bem com o espelho, viu? Mas eu talvez passe a prestar mais atenção a ele, quem sabe eu acelere alguma coisa. Mas, por enquanto, eu estou convivendo bem e ainda não fiz nada. Doutor, eu sempre filtro muito as perguntas aqui. É lógico, com 2 anos você vai criando uma intimidade, uma habilidade. Mas, doutor, lógico, já estão sabendo aqui, é lógico que o senhor é muito bem casado, mas estão dizendo aqui, o doutor Maurício parece aqueles artistas de cinema de Hollywood. Estão dizendo que o senhor é bastante lindo. E realmente é, viu, doutor? Muito obrigado, mas é a bondade dos olhos de quem vê, viu? Muito obrigado. Vamos a uma próxima pergunta aí na interação do programa 115 Saúde Master. Vamos ver a que se refere essa pergunta. Diz o seguinte, o Brasil foi o país onde mais se fez cirurgias plásticas estéticas no ano de 2019, cerca de 1,5 milhão. Aí vem a pergunta, os brasileiros ou as brasileiras têm uma insatisfação com o próprio corpo? Quem perguntou foi o Timóteo Faro, aqui do bairro de Tambaú. E aí, doutor? Não tem satisfação com o próprio corpo, não. Tem não, né, doutor? De jeito nenhum. Olha, eu poderia dizer que em relação à população brasileira, até que a gente não opera tanto assim, apesar de serem muitas cirurgias, porque 1,5 milhão de cirurgias é muita coisa. Mas se você considerar em termos relativos e não em número absoluto, é só 0,7% da população brasileira esse número. Realmente. E considerando que o Brasil é um país tropical, é tecnicamente verão o ano todo, nós não temos um inverno forte como temos no hemisfério norte. 8.500 quilômetros de costa, muita exposição do corpo, né? Porque quando você tem uma temperatura amena, agradável, sol, você está sempre se expondo. Então, isso faz com que as pessoas queiram estar sempre bem. Quem busca uma cirurgia plástica não busca ser diferente dos outros, busca ser igual aos outros. Então, quando a gente busca um tratamento,
mesmo que não seja uma cirurgia, a gente não quer ser diferente, a gente quer ser igual aos demais. O tempo vai passando, o indivíduo vai começando a ver aquelas modificações que eu particularmente chamo de sujeira do tempo, né? Eu tento romancear isso, e por que não remover isso dali, daqueles indivíduos que não gostam daquilo lá? Então, essa é a nossa explicação. Por que a gente faz aqui no Brasil 1,5 milhão de cirurgias? Eu, particularmente, não acho tanto. 0,7% da população não é muito. E nós não temos também no nosso país uma cultura de guerra, né? Grandes conflitos. Isso tudo ajuda a vivermos de forma mais leve, não é? Encarar a vida por um lado mais leve. Não é? Verdade. Doutor Maurício, eu estou me lembrando aqui, quando a gente pensa no ato da cirurgia plástica, eu me lembro muito, lógico, do conhecimento, por exemplo, é óbvio que o senhor adquiriu, e também das mãos. Aí vem a minha pergunta, até por ser uma pessoa muito tecnológica. Como anda a tecnologia ligada com os atos da cirurgia plástica? A tecnologia ajuda bastante. Temos uma série hoje de instrumentos bastante tecnológicos que nos ajudam muito. Um exemplo, no caso da lipoaspiração, evoluiu bastante. A gente tem uma série de equipamentos absolutamente tecnológicos que estão mudando radicalmente a verdade da lipoaspiração. Não é? E, olha, tem, inclusive aqui em João Pessoa, eu soube que há 4 desses equipamentos aqui disponíveis. Não é? A Alvaser, que é um equipamento de ultrassom de extrema precisão, que nos permite fazer lipoaspirações com grande precisão, né, com grande exatidão, com detalhes anatômicos, que são aquelas lipoaspirações que as pessoas chamam em HD, em alta definição, que, na verdade, do ponto de vista científico, essa lipoaspiração não existe, isso é só um conceito, mas só com a ajuda desse equipamento é que é possível a gente fazer esse tipo de trabalho. Vamos seguindo aí nas perguntas, na nossa interação maravilhosa, como sempre. Vamos ver uma próxima pergunta nesse programa Saúde Mais 115. Qual a idade, se é que há, lógico, mais apropriada para realizar uma cirurgia plástica? Quem perguntou foi a Viviane Vilas, do bairro Pedro Américo. E aí, doutor? Olha, Viviane, depende do que você pergunta, depende do tipo de cirurgia que está em causa. Por exemplo, se for um nariz, por volta a partir dos 16, 18 anos de idade. No caso de umas orelhas em abano, a partir dos 5 anos de idade, uma criança pode já ser tratada disso. Até para não carregar o estigma na época do colégio, né, na época escolar, que as outras criancinhas costumam não perdoar, não é? E aí não tem por que você ter uma filha ou um filho que cresça com isso. Aí você vai e corrige. Então, as idades são as mais variadas possíveis. Na questão, quando é puramente estética e não se assemelha exatamente a como um caso desse das orelhas, não é? É quando você mandar, é quando você achar que a sua imagem ali no espelho está te incomodando. Nós sabemos, doutor, que é lógico, a internet é uma grande vitrine, é óbvio, e que cresce cada vez mais, de forma até assustadora, por não dizer. Por isso que essa pergunta, a próxima, eu achei bem interessante, e foi a dúvida ou a argumentação de vários e vários telespectadores. Vamos ver o que diz. É possível alcançar os mesmos resultados de uma famosa ou de um famoso com as cirurgias plásticas? Sabemos que na internet tem muita montagem e filtros. Quem perguntou foi a Tatiane Agra, esse bairro é lá de Campina Grande, do bairro do Santo Antônio. E aí, doutor? Olha, Tatiane, não. Né, é melhor você ficar com a resposta não. Seria uma promessa de resultado isso, e isso, inclusive, é previsto em lei que não. O que deve ser bem avaliado é como é o seu corpo, como é a sua estrutura de corpo e o que é possível ser feito em cima de você. E não pegar uma fotografia de um artista ou de alguém conhecido ou um tipo de perfil que esse indivíduo tenha e leve para
para a sua médica ou seu médico e dizer que quer a exata reprodução disso, que não vai acontecer. Muito provavelmente não vai acontecer. Doutor, eu sempre argumento aqui, até por gostar muito de tecnologia e da internet, sou também de aquário, né? As pessoas dizem que os de aquário são muito assim, tem uma visão bem adiante, né? Ou seja, uma visão bem tecnológica. A gente vê muitas fraudes na internet, no âmbito também, lógico, da cirurgia plástica. O que é que o senhor recomenda? Eu sempre vejo que tem a base também do site da Sociedade, né, Brasileira, que lá pode-se observar os médicos realmente credenciados. Não é isso, doutor? Lá é o primeiro passo, eu diria assim. Lá é o primeiro passo. Lá é onde você vai se certificar de que o médico que você escolheu faz parte dos quadros da sociedade. Acho que começa por lá. Depois, você procura informação do profissional da sua escolha com pessoas do seu círculo social. E aí já é um bom caminho. É um bom caminho, já é né, um doutor? bom caminho por aí. Doutor, na área da tecnologia foi onde surgiu também a próxima pergunta. É lógico que com a pandemia, essa próxima pergunta ela se evidenciou imensamente. Vamos ver o que se trata. Como o senhor vê a adoção repentina da telemedicina no contexto da cirurgia plástica? Quem perguntou foi Olavo Cruz. Esse bairro é muito populoso, pode até se separar de João Pessoa, se quiser, que é o bairro de Mangabeira. E aí, doutor? Ajuda bastante. Ajuda bastante, né, doutor? Tudo, ajuda bastante, mas não é o suficiente. No caso específico da cirurgia plástica, estética ou reparadora, é fundamental o toque, é fundamental a avaliação pelo exame físico. A história, a queixa não é suficiente, mesmo que isso venha de forma por imagem, em alta definição, é importante ser palpável, palparmos a região, tocarmos a região, sentirmos relevos anatômicos, que só no exame físico presencial. Ou seja, o ideal, dependendo também de cada área, né, doutor, isso tem uma variação muito grande, mas no caso específico, lógico, como o senhor bem falou, da cirurgia plástica, ela requer outras habilidades, outras sistemáticas, não é isso, doutor? Sim, sim, sim. Mas voltando à história da telemedicina, ajuda, como eu disse, ajuda. Inclusive no pós-operatório, acabou aquela questão do paciente ligar e tentar descrever o que está acontecendo apenas com palavras. Hoje, com videochamadas, a gente consegue rapidinho observar, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é? Então, nesse caso especificamente, pelo menos na nossa prática diária, a gente usa bastante isso para acalmar aqueles indivíduos que estão no pós-operatório. Mas, de novo, o exame presencial, sobretudo, é o mais importante, antes e mesmo antes da cirurgia e depois da cirurgia. Sempre lembro, é importante lembrar, o nosso tema de hoje aparece aí, a cirurgia da face e seus fascínios. Eu quero falar que essa excelência nos caracteres é da Janiele, que está aqui também trabalhando e contribui efetivamente para que tenhamos programa com toda essa qualidade e diversidade. Estamos falando tanto em beleza, eu quero falar da Clínica de Estética Avançada da doutora Gabriela Brasileiro. Vai aparecer aí, inclusive, a própria doutora, e tem uma colocação aí, suas rugas te incomodam, e é lógico, a clínica da doutora Gabriela Brasileira, ela utiliza o que a gente chama, por exemplo, de estética avançada. Vão aparecer aí outras imagens da doutora aí ligada com, por exemplo, os benefícios do Botox, e na sequência vocês veem também aí sistemáticas variadas que a doutora exerce em relação às rugas, às olheiras, nariz, papada, ou seja, toda uma sistemática aí. Na sequência, temos mais algumas fotos aí da própria doutora e em programas próximos
no mês agora, que vai começar o mês de setembro, a doutora ela tem também uma linha de produtos na área da estética e ela será entrevistada, logicamente, e vai falar dessa linha que leva, inclusive, a marca, o nome dela, da doutora Gabriela Brasileiro. Está sendo até mostrado aí, temos mais algumas imagens, e aí o endereço, né? A clínica fica ali no Eco Business Center, na sala 212, e se quiser agendar um horário, de segunda a sexta, de 9 às 5 da tarde, o telefone do WhatsApp direto é o 99813-3677. Portanto, pensou em estética avançada, pensou na clínica da doutora Gabriela Brasileiro. Vamos continuar com a nossa interação, com a próxima pergunta. A dinâmica não para. A chuva de perguntas nesse programa 115 é imensa. Realmente, já estava falando com o doutor aqui no intervalo. Doutor, eu quero contar com o senhor ainda esse ano. Ele vai verificar. Eu sei que a agenda é complicada, porque não tem só o Brasil, tem também Portugal. Mas, doutor, eu vou ser paciente como fui, e eu tenho certeza que eu vou contar com o senhor em outros programas. Olha, será um prazer voltar. Que coisa boa, doutor. Fico muito contente mesmo. Vamos ver outra pergunta. Diz aí, doutor, se perguntou muito sobre esse aspecto. Devo colocar silicone do bumbum? Em média, qual a duração desta cirurgia e o tempo de recuperação? Quem perguntou foi a Mônica Meira, aqui da cidade pertinho de Santa Rita. E aí, doutor? Olha, Mônica, esse tipo de procedimento costuma ter uma duração de umas 2 horas. A recuperação dessa cirurgia, ela requer um pouquinho da sua paciência. Na primeira semana, toda vez que você sentar, você vai precisar sentar com muita elegância, evitando sentar sobre as nádegas. E a partir de 15 dias em diante, você já começa a ter mais liberdade para isso. Ou seja, pode se submeter, lógico, com toda a segurança, né, vendo um cirurgião aí que seja realmente habilitado e credenciado. Vamos na sequência a mais perguntas que estão sendo muitas vezes processadas aí no momento. Vamos ver do que se trata. Essa também, doutor, foi muito recorrente. Qual o volume máximo que pode ser retirado em uma lipoaspiração? Quem perguntou foi a Ana Lima do Centro. E aí, doutor? A lipoaspiração não é uma cirurgia de emagrecimento. Ela deve ser é uma cirurgia de contorno e ela deve ser feita absolutamente com esse objetivo: ser tratado aquele ponto que incomoda você, aonde é que tem aquele acúmulo de gordura, e aquele acúmulo de gordura, então, ele é removido. Se isso está no seu abdômen, nas costas, na cintura, nas pernas, tudo isso pode ser tratado no joelho, mas observando de que não mais do que 7% do seu volume, mais do que 7% do seu peso não pode ser retirado. Então, esse é normalmente o padrão de segurança. Doutor, a próxima pergunta eu estou pensando também em mim, doutor. Fala da papada, né? Eu não sei, eu creio que no meu caso também foi porque eu emagreci, né, no decorrer de 3 anos, cerca de 30 quilos. Mas eu noto também, doutor, que a idade também é um fator, né, que todos vão passar, né, nessa história da papada. Vamos ver a pergunta, né, doutor? Diz assim: tratamento da papada, qual a melhor opção? A lipoaspiração ou a cervicoplastia? É a Zilu Marques aqui, de novo, do bairro do Bessa. E aí, doutor? Olha, a lipoaspiração do pescoço ou da papada, ela pode até ser muito bem indicada quando se é jovem. E feita com muita precisão, sem grandes pretensões, ela pode trazer bons resultados, sim. Mas quando a gente já abandona aqueles anos mais tenros e que a pele já não tem aquela elasticidade e capacidade de retração importante para o bom resultado, a cervicoplastia é o procedimento mais indicado. Explicando que cervicoplastia é um procedimento que guarda complexidade, não é só tirar a pele, é tratar a musculatura, tanto na questão do excesso da musculatura, que às vezes está hipotrofiada, está sem capacidade de resposta, está flácida,
remoção, então, dessas bandas musculares, fechamento da cinta cervical, que é o que dá o formato adequado e arredondado do pescoço, e o excesso de pele. Aí você terá o melhor resultado. Fazer uma lipoaspiração, normalmente, remoção de gordura na face não é eu, particularmente, não sou muito amigo. Eu acho que gordura no rosto é sempre sinal de jovialidade. Mas no pescoço, se está localizado e você tem mais dos seus 40 anos de idade, já é interessante você conversar bem com o profissional da sua escolha para escolher bem o que é que pode ser feito no seu caso. Doutor Maurício Mena, uma curiosidade aqui do programa Saúde Master. Doutor, normalmente, inclusive, estão chegando várias pessoas aqui, geralmente mulheres, aqui da Paraíba, que estão dizendo, fiz uma plástica com o doutor e foi uma coisa extraordinária. Doutor, geralmente as pessoas que fazem, é muito comum, por exemplo, usar a seguinte argumentação: eu não quero que ninguém saiba que eu fiz a cirurgia, deixa que percebam. Como é que funciona essa sistemática, doutor? Olha, eu acho que é muito justo que assim o seja, não é? Não é, doutor? Porque você ficar com cara de plástica, eu acho que ninguém quer isso. Que, por sinal, é uma injustiça chamar a cara de plástica, não é? Deveria ser cara drástica. Né? Cara drástica. Porque a cirurgia plástica é uma ciência de precisão, né? Busca-se isso, a excelência do resultado. O indivíduo que se submete a um procedimento e fica com suas feições alteradas, ele, inegavelmente, ele foi submetido a um procedimento drástico e não uma cirurgia plástica. Uma vez você bem tratado, você não tem por que aparentar. Evidentemente que, se você faz esse procedimento numa idade muito mais avançada, onde os sinais do envelhecimento estão muito ali patentes, vai ficar notório a alteração. Vai ficar difícil alguém acreditar que você foi dormir e acordou tão bem assim. Mas, por um resultado com estigma, nunca. Então, é normal que a pessoa faça a cirurgia e não quer que as outras percebam que você quer, o indivíduo quer mais parecer que ele está sempre bem, né? E o justo é que seja assim, né? Ou seja, você fazer a cirurgia para estar sempre tratado, né? Como a gente faz com o cabelo, com a barba, então, a gente tem que estar sempre se apresentando bem. Verdade. Doutor, estão perguntando e eu vou ter que perguntar. Estão dizendo aqui, será que o doutor algum dia pretende ter uma clínica aqui em João Pessoa, doutor? Estão perguntando isso aqui, doutor. Olha, seria um prazer, mas eu acho que não dá tempo. Não dá tempo, né, doutor? Eu acho que não. E aqui em João Pessoa tem excelentes colegas. Tem excelentes colegas, né? Sem sombra de dúvida. Eu até essa semana, lembrando aqui na argumentação do doutor, eu tive com o doutor Sérgio Penazzi, né, que é um grande médico, já esteve aqui nessa bancada. Doutor, ele me falou até uma curiosidade, não sei se é agora, em 2023, que eles conseguiram que o Congresso, creio que é o Congresso Nacional, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, parece, pelo que ele me falou, ele vai dizer brevemente aqui no programa, será aqui em João Pessoa. E tomara que seja, porque o desse ano vai ser em Maceió. E que os alagoanos me perdoem, mas João Pessoa é uma cidade encantadora. João Pessoa já merece, né? Parece que ainda não houve, né, esse tipo de congresso aqui em João Pessoa, né, Eu doutor? acredito que não. Eu não tenho memória disso aqui. Bem, vamos às próximas perguntas que estão chegando, aproveitando o nosso tempo. Nós estamos quase no final, realmente, da edição 115, onde estamos com muita felicidade comemorando os 2 anos do programa Saúde Master. E nós só temos realmente que agradecer. É uma audiência crescente. É lógico, a gente começa a perceber, né, mesmo com as máscaras, né, que quando vamos a um certo local e a gente começa a sair um pouco mais, né, a voltar, vamos dizer assim, a quase que uma normalidade, e são muitos, posso dizer, com toda precisão, com toda a verdade, são inúmeros os momentos das pessoas me abordarem, né, e começar a falar, Fábio, que bacana o programa, a gente tem agora um espaço
dedicado exclusivamente à saúde e sempre ressaltam, desde o início, a qualidade, o modo ético com que a gente tem levado os temas, e temas realmente muitas vezes inovadores. Eu posso dizer que por várias vezes, além dos profissionais, nós trouxemos temas aqui inéditos na TV brasileira. Portanto, há o compromisso de melhorarmos a cada dia, por isso que só temos a agradecer. Vamos a mais uma pergunta aí na sequência. Diz assim: mulheres que acabaram de ter filho não devem fazer cirurgias plásticas? Quem perguntou foi a Mirtes Tales, aqui da Praia Belíssima de Camboinha. E aí, doutor? O ideal é que você supere o período de amamentação. Esse seria o melhor parâmetro para você escolher o tempo para a sua cirurgia. Enquanto a mulher está naquela fase de amamentação, eu costumo dizer que não é uma boa ideia. Ainda há muita coisa que vai mudar depois que esse período passar. E aí sim, o corpo volta o mais próximo possível ao seu estado de origem antes da gestação, e é o momento de você fazer mudanças com mais precisão. Doutor, a gente chegou no final dessa edição 115 e, doutor, nas nossas conversas, assim, eu vou repetir, né? Eu fiquei muito contente quando o doutor, acho que foi há cerca de quase um mês atrás, o doutor disse: não, eu vou estar lá, será um prazer, será uma honra, e nós ficamos, a TV Master por completo, começamos a divulgar e ficamos muito contentes. Doutor, eu sei que o senhor é um apreciador dos grandes vinhos, dos bons vinhos. Doutor, vou ser sincero, eu não entendo muito, sou sincero a dizer. Fiquei até sabendo hoje que tem uma qualificação, parece, 3, 4, 5. Aí eu queria, doutor, assim, lhe presentear, certo? Com um vinho. Desculpa, doutor, se eu não entendo tanto assim. Eu sei que o senhor é um grande entendedor e vive também muito lá na Europa, né? Mas aqui, olha, doutor, com todo o carinho, assim, para o senhor. É uma lembrançazinha. Eu agradeço muito. Eu, na verdade, acho que deveria eu dar um presente à Saúde Master pelos 2 anos, não é? O presente já é a presença do senhor. Muitíssimo obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo. Muito doutor, obrigado. A gente sempre encerra o programa, é lógico, não poderia ser diferente, com as palavras de otimismo. E eu queria, nesse encerramento, as palavras do senhor, as palavras de otimismo. Eu sei que passamos e estamos ainda passando por momentos muito difíceis, né? Com a Covid, as pessoas tiveram perdas, né? Irreparáveis em muitos casos, mas essa palavra que o senhor vai transmitir, eu tenho certeza que será de vitória, de amor e de esperança. Olha, sejamos gratos. Tudo isso que está acontecendo aí está passando. E precisamos olhar aquilo que a gente tem e não o que a gente não tem. Sejamos gratos e breve nós teremos outra vez a nossa vida o mais normal como era antes. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor. Agradeço de coração. Mais uma vez, espero que o senhor tenha um retorno muito feliz junto com a senhora, sua esposa, para o Recife, né? O senhor só vai amanhã, evidentemente, amanhã, né? E nós tivemos ao vivo aqui a honra, né, do doutor Maurício Mena Barreto, um grande cirurgião plástico e que transmitiu, com certeza, informações valiosas. Eu tinha preparado, assim, vários discursos para o programa de número 115, né, com 2 anos, mas eu creio, assim, que o que fica realmente está aí. É essa mensagem, é essa vontade, é saber que saindo agora eu já vou pesquisar junto com a produtora Verônica Amorim para os próximos programas que virão agora nas quartas de setembro. E uma coisa eu garanto, vocês terão profissionais maravilhosos e entrevistas únicas, sempre digo, na TV brasileira, porque há esse intuito, há essa vontade no coração. Portanto, daqui eu só posso dizer uma coisa: muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima edição do programa Saúde Master.